E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo. Eu espero que neste momento você esteja assistindo a este vídeo, muito provavelmente no hotel do local onde você está para realizar a sua prova, ou se você estiver na cidade em que você vai realizar a prova, você estiver morando aí na sua casa. E eu vou mostrar para você como em poucos minutos nós vamos conseguir resolver o problema da prova da Polícia Federal naquilo que tange o meu conteúdo. Língua portuguesa, redação e redação de correspondências oficiais, tá? Então olha só, eu estou gravando esse vídeo aqui da minha casa, estou gravando esse vídeo pelo meu celular. Isso é para mostrar para você que nós não precisamos ficar com uma estrutura de televisão e milionária para fazer você ficar nervoso antes da prova. Inclusive tem até um matinho aqui atrás de mim, ó, para você ficar mais tranquilo, tá? Não estou gastando milhões de reais para gerar tráfego, para o pessoal assistir, para eu dizer, olha quantas pessoas assistiram a minha live. Vamos lá, só quero resolver o problema para você de redação oficial e de língua portuguesa. Provavelmente eu vou dividir isso em 3 vídeos, tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre redação. O que é que você deve fazer na sua prova? Vamos nos pautar pela prova anterior da Polícia Federal e pela última prova que nós tivemos do CESP, que foi a prova da Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos um tema geral a respeito do qual você precisava discorrer e 3 subitens, o que é um padrão extremamente comum para a prova da Polícia Federal. Você não pode esquecer que é um texto e você tem que escrever um texto inteiro, um texto como um todo. Ou seja, você precisa escrever um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas se esses nomes te atrapalham, vamos pensar, você tem que escrever um texto com começo, meio e fim, tá bom? É isso que eu quero que você entenda, começo, meio e fim. O que tem que ter no começo do seu texto? Você tem que falar qual é a proposta, beleza? E você já tem que enveredar para o desenvolvimento, ou seja, apresenta a proposta e, se for o caso de colocar uma tese, colocá-la. Apresenta a proposta e, se for o caso de antecipar o que você vai colocar no desenvolvimento, nos subitens temáticos, antecipa, certo? É isso que você vai fazer. Pablo, não sei como fazê-lo. Então agora a gente vai dar um jeito nisso. Espera aí que eu vou dar uma mateada. Você vai fazer o seguinte. E depois você vai me agradecer. Você vai assistir esse vídeo, depois de fazer a prova, você vai mandar: ô Pablo, isso aí me ajuda pra caramba, mesmo tomando chimarrão. Você tem que abrir o seu texto da forma mais natural possível, tá? A forma mais natural possível. Muita gente gosta de começar a redação citando alguma coisa da parte legislativa. No ordenamento jurídico brasileiro, vírgula, é possível encontrar, e daí a pessoa cita alguma coisa associada à lei a respeito da qual se vai discutir. Pode usar isso? Se você quiser, pode. Eu, Pablo, quando vou escrever uma redação, não começo assim. Então, o que eu faço? Eu sugeriria que você pegasse a frase da proposta, da redação, e mantivesse ela bem próxima ali dos seus olhos. E aí começasse assim. A discussão concernente ao tema. E aí você coloca algo que lembre a proposta. Pablo, todo mundo vai usar concernente, então muda agora, tá? A discussão acerca do tema, a discussão sobre o tópico, o debate a respeito de, e aí você coloca elementos da proposta que vão sintetizar aí a sua introdução, beleza? Depois de você colocar o elemento da proposta, você vai colocar ali: deve ser feita, se for discussão, se for debate, deve ser feito de forma ampla e séria, ponto. Nesse sentido, é preciso ressaltar que alguns elementos são necessários para o esclarecimento da questão. São eles. E aí você coloca elementos, resumos dos 3 subitens temáticos a respeito dos quais você vai falar. E está pronta a sua introdução. Pode me agradecer depois, tá? Tá pronto, é só você fazer isso. Você abre o texto, coloca a proposta, depois você só coloca esse elemento de conexão. O nesse sentido, né, que eu coloquei ali, é um elemento de transição que faz essa conexão textual. É algo bem importante para você entender. Agora vamos pensar, você precisa escrever o resto do texto.
Então você vai ter 3 subitens temáticos. Eu sugiro que você utilize um parágrafo de cada desenvolvimento para você realizar o desenvolvimento do subitem temático. Você pode começar escrevendo, em primeiro lugar, é preciso falar sobre e coloca o primeiro item temático. Lembre que nesse caso você precisa ou responder ao elemento ou vinculá-lo ao tema. Então essa é a única parte que concerne exclusivamente ao seu conhecimento sobre o texto. Tá? Como é que você vai ligar isso ao tema e como é que você vai desenvolver esse elemento. Lembre-se sempre de que você está escrevendo um texto para uma prova da Polícia Federal. Então, citar legislação é possível, citar o trabalho da polícia é possível e às vezes necessário, e isso deixa o texto mais fluido, né, dentro do contexto de produção. Beleza, você encerra o primeiro subitem temático e passa para o segundo. Aí você pode começar da seguinte maneira. Já em relação a, e aí coloca o segundo subitem temático, vírgula, e começa a desenvolvê-lo. Lembra que sempre que você estiver escrevendo um parágrafo de desenvolvimento, você tem o parágrafo, o período de abertura, em que você coloca qual é o subitem temático, e depois você pode usar mais 2 frases longas, né, da inicial até o ponto final. Uma delas para você desenvolver essa ideia e outra para você encerrar essa ideia. É algo bem interessante para se fazer. E depois você pode colocar o último aspecto a ser levado em consideração nesse momento e aí coloca o terceiro subitem temático. Desenvolveu? Ótimo. Depois você vai encerrar, certo? E para encerrar, você coloca uma expressão como em suma, logo, dessa forma, dessa maneira. Pablo, eu não sugiro, eu queria usar destarte, dessarte. Eu não sugiro. Por quê? Porque são formas artificiais. Pouquíssima gente escreve assim, para você ficar usando. E parece até mesmo que você foge do seu estilo de escrita, tá? Então, eu não acho que isso seja muito positivo. Mas aí você coloca assim, ó. Em suma, vírgula, é possível concluir com base na discussão a respeito do assunto, e aí você pode voltar com a proposta e apresentar a conclusão, que pode ser um resumo das 3 ideias que você desenvolveu ao longo dos parágrafos, ou ainda reforçar a tese se você apresentou uma tese. Pablo, como é que eu faço para memorizar isso? Pega um papelzinho, uma caneta, certo? Neste momento agora, para o vídeo, volta, escreva tudo aquilo que eu falei e você deixa na sua forma como se fosse um esqueleto de redação. É o esqueleto de redação que eu ensino vários para os meus alunos. E aí o que é que você faz? Você deixa isso. Leia um pouquinho hoje antes de você dormir, leia um pouquinho amanhã antes de você resolver a sua prova e ele vai estar fresco na sua mente. Lembrando que você sempre pode mudar as palavras. O que você não pode fazer é deixar de abordar o tema. Beleza? Se você curtiu, deixa aí o seu like e, de preferência, compartilhe o vídeo e faça sua inscrição no canal. Um grande abraço e até a próxima. Boa prova! Força, guerreiro!